Você pode estar achando que nada à sua volta está acontecendo, você pode, achar que porque as pessoas te abandonaram, as pessoas te viraram as caras, as portas se fecharam, Deus também virou as costas para você. Mas posso te falar uma coisa aqui? No mundo espiritual, as coisas já estão acontecendo, Deus já está trabalhando a seu favor e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Eu quero compartilhar com vocês 3 sinais invisíveis de que Deus, sim, está trabalhando a seu favor, ainda que você não esteja vendo. E você pode até não estar vendo, mas Deus já está trabalhando. Nem tudo o que Deus faz é visível na hora. Então fica comigo, vamos juntos até o final, porque certamente você vai ser ativado, você vai ser levantado por dentro através dessa palavra que nós vamos compartilhar hoje aqui. Vamos juntos? E o primeiro sinal é que sim, o céu está em silêncio. E muitas vezes você ora, você jejua, você busca, mas não vê resposta, não ouve nada da parte de Deus. Mas posso te lembrar de uma coisa? O silêncio de Deus não significa abandono ou ausência de Deus, né? Todos nós sabemos que quando Deus está em silêncio é porque Ele está trabalhando. E se na sua vida Deus, nesses dias, no momento, na fase em que você está passando, Ele está em silêncio, é porque pode acreditar, meu irmão, minha irmã. O Senhor está trabalhando a seu favor. O Senhor está trabalhando em prol da sua vida, em prol da sua causa. Mas nem sempre, de fato, você vai ver a resposta imediata. Lembra de Daniel, capítulo 10, quando a Bíblia vai nos dizer que Daniel, no seu propósito de oração, ele começou a orar buscando a resposta de Deus, mas por causa de uma luta espiritual, por causa de uma batalha espiritual, a resposta só chegou até Daniel no 21º dia. Você lembra dessa passagem? Exatamente assim é na minha e na sua vida. Nem sempre as respostas de oração que nós buscamos, elas virão, sabe, imediatamente. Às vezes vai demorar, mas não é porque Deus se esqueceu de você. Às vezes pode vir a demorar, mas não é porque Deus te abandonou. Não é porque Deus virou as costas para você. Não é porque Deus tapou os seus ouvidos quanto às suas orações. Não, às vezes é por batalha espiritual. Às vezes esse tempo que está demorando, que está levando o pessoal, para você é demora, para Deus é preparo. Entende? Então eu e você precisamos, entender que sim, um dos primeiros sinais de que quando Deus já está trabalhando a nosso favor é que os céus vão ficar em silêncio, mas não é porque, Deus nos abandonou, não é porque Deus se esqueceu de você, não é porque Deus virou as costas para você. Pelo contrário, é porque Deus, mesmo em silêncio, Ele continua trabalhando e preparando o melhor para você. E posso te dar um alerta aqui. Às vezes, a resposta que você tanto tem pedido já até foi liberada da parte de Deus. É questão de tempo para chegar nas suas mãos. É questão de tempo para chegar na sua casa. É questão de tempo para chegar e abençoar a sua vida, a sua família e transformar a sua história. A pergunta aqui para nós é: você, independente do tempo, continua crendo, continua acreditando, ou você esmoreceu na sua fé? Lembra que Jesus disse, para Tomé: Tomé, é necessário que você creia sem mesmo antes ver, porque mais bem-aventurados são os que creem do que aqueles que veem. Entende? Então, certamente Deus está trabalhando a seu favor, queridos. Eu não tenho dúvida disso. Então, se você tem sentido um silêncio da parte de Deus, um silêncio da parte dos céus, calma, não desespera não, pois pode ser que a sua bênção, a sua resposta já tenha sido liberada e falta pouco para alcançar a sua vida. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra no nome de Jesus? O segundo sinal invisível da parte de Deus para a sua vida, queridos, é que muitas vezes as portas, elas irão se fechar.
Às vezes você está indo muito bem, né? As coisas estão acontecendo do jeito que você gostaria e do nada começa a dar tudo errado, fecha uma porta, é uma demissão, sabe? É um desligamento e você sem entender nada, você fica paralisado. Meu Deus, por que que isso está acontecendo? Sabe o que que isso pode significar? Livramento da parte de Deus. Eu lembro de uma experiência que eu tive, estava fazendo trabalho na casa de um cliente meu, é um americano, e eles tinham ido viajar e deixaram, né, a mim e o meu funcionário, né, trabalhando e estava nevando muito. E quando a gente estava saindo, terminamos o nosso dia de trabalho, a gente estava saindo, eu estava fechando a porta. E na hora que eu puxei a maçaneta da porta, o Espírito Santo falou comigo o seguinte: Paulo, você está vendo o que você está fazendo, fechando a porta? Eu falei: sim, Senhor, estou vendo. Deixa eu te ensinar um princípio. Deixa eu te ensinar uma coisa. Nem toda porta fechada é resistência. Às vezes é livramento. Sabe, eu precisei aprender aquilo ali. E eu confesso para vocês que aquele lá era um cliente muito bom para mim. Me ensinou muitas coisas e eu tinha ele como um pai, né? Americano. Porque eu vi que ele nos ajudou muito, trouxe outros trabalhos, outros clientes para nós e tal, mas naquele momento ali foi essa impressão que eu tive no meu espírito, o Espírito Santo falando comigo: nem toda porta fechada é resistência, às vezes é livramento. Então muitas vezes você não vai entender, né? Você não vai aceitar, muitas vezes nós não aceitamos. Eu já contei alguns dos outros nossos vídeos aqui no canal que num dos momentos, sabe, mais delicados da minha vida, né? Eu ali com data para casar, fui demitido, fui desligado, sabe? Eu não entendi, me chateei, me revoltei com o Senhor, né? Soltei os cachorros, né? Se é que podemos falar assim, para com o Senhor, mas num momento ali de ira, né? E depois eu fui entender, porque passaram-se um tempo, né? Esse trabalho era numa área industrial de risco 4, que é o risco maior que existe em áreas industriais. E depois de um ano e meio, eu fiquei sabendo que um amigo meu que trabalhava comigo, né? Nós dividíamos escala junto, às vezes nós trabalhávamos na mesma turma, tinha falecido porque aquela era uma área de risco, então soltava muitos gases tóxicos e tal, e o rapaz jovem, novo, havia falecido por conta daquela situação ali, de estar exposto àquele ambiente, àquele clima ali, aqueles gases e tal. Aí depois que eu fiquei sabendo disso, que eu fui entender, você tá vendo, não é porque Deus estava me punindo, tal, não, Deus estava me livrando. Da mesma forma é na sua vida, você precisa entender que, eu sei que de repente você pode me falar, né, mas Paulinho, poxa, era uma porta tão boa, mas Paulinho, poxa, eu ganhava tão bem, né? Quando a gente fala de porta de emprego, né, vamos tratar, né, nessa situação, mas isso se aplica para todas as áreas das nossas vidas, não é verdade? Aí de repente você, né, pode me falar: Paulinho, você não sabe, você não conhecia, a porta era boa, ganhava bem e tal, mas Deus já estava lá no futuro. Você está vendo um palmo na sua frente, Deus já está vendo, sabe, a sua história toda. E Ele sabe aonde isso iria dar. Uma série de coisas poderiam acontecer. Mas isso também, essa questão das portas que começam a se fechar, isso se aplica na sua saúde, se aplica nos seus relacionamentos, isso se aplica, sabe, no seu ministério, se aplica em todas as áreas das nossas vidas. E a gente precisa ter sensibilidade em Deus, sensibilidade da parte de Deus, para a gente não se precipitar, queridos. A palavra vai nos dizer no livro de Apocalipse, capítulo 3, que ele é aquele que tem as chaves de Davi em suas mãos, né? E a porta que ele abre, ninguém fecha, a porta que ele fecha, ninguém abre. Para encerrar esse segundo ponto, eu quero te lembrar disso, queridos, que nem toda porta fechada, nem toda porta que se fechou na sua vida foi perseguição de Deus, dos céus, foi, sabe, resistência do inimigo, daquilo, do outro. Não, às vezes foi livramento de Deus para a sua vida. Não se precipita, não joga a toalha. Permaneça crendo, permaneça buscando, permaneça em fé, queridos, acreditando, sabe, que portas fechadas
hoje aqui são redirecionamentos de Deus para a sua vida amanhã. Permaneça em fé, queridos, acreditando de que para um Josué se levantar, um Moisés tem que morrer. Então, às vezes, sabe, estava bom para você no nível que você vivia, mas Deus tem algo maior, melhor, mais nobre e mais excelente para a sua vida. Só que para que você alcance, sabe, que você adquira novas experiências, um novo patamar, novas realizações em Deus, as experiências velhas, os patamares antigos precisam ser expurgados da sua vida. E muitas vezes é isso que Deus está fazendo na sua jornada. Muitas vezes é isso que Deus está fazendo na sua história. Entende? Então, grave isso. Nem toda porta fechada, né, por mais que esses são sinais que vão acontecer, mas entenda que nem toda porta fechada é resistência, sabe? Pelo contrário, é livramento de Deus, é preparação de Deus para a sua vida, para o próximo degrau, para o próximo nível, o próximo step de Deus para você. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra na sua vida? Porque o receber, queridos, vai determinar se você vai acessar ou não o próximo nível. Eu tenho isso muito forte no meu coração. Amém? E o nosso terceiro e último ponto, o nosso terceiro e último sinal invisível, tá? De que Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando nas nossas vidas. Mas eu quero voltar essa palavra para você. Deus já está trabalhando na sua vida, na sua história, na sua causa. Sabe qual que é? É que você começa então a se desapegar, né, de algumas coisas que para você eram tão importantes. Sabe por quê que Deus faz gerar, Deus cria esse desapego nos nossos corações? E quando eu falo de desapego, né, eu me refiro a tudo, tá? Situações, coisas, pessoas. Sabe por que Deus gera isso no seu coração? Sabe por que esse sentimento de desapego, sabe, tem brotado no seu coração? Porque lá no seu futuro não cabe coisas velhas. Porque quando Deus está te levando, sabe, para o algo novo, o velho tem que ser destituído. Lembra do que nós acabamos de falar aqui no ponto anterior? Para que o Josué venha a ser levantado, Moisés tenha que passar, tenha que ficar para trás. Essa página tem que ser virada, né? Então, quantas coisas você precisa se desapegar, queridos? Quantas coisas você precisou se desapegar? Quando as portas começaram a se fechar, quando pessoas começaram a ir embora, virar as costas, quando aquilo que você acreditava que era o seu tudo, que era o máximo na sua vida, e agora você não tem mais, e agora, sabe, tudo se desfez. Na verdade, você tem que se reconstruir. E em se reconstruindo, você vai reconstruir novos relacionamentos, novos ciclos, né, de amizade. Você vai se reconstruir em nova mentalidade, em novas ideias, nova postura, novas palavras, novas atitudes, né? Novo relacionamento com Deus. Por quê? Porque não se deita vinho novo em odres velhos. Esse odre novo, querido, é a sua vida. Mas se deita vinho novo em odre novo, porque se deitasse, se entornasse, botar vinho novo em odre velho, a palavra nos diz que rasgar-se-ia, romper-se-ão os odres e se perderão a ambos. E também não se faz remendo novo em pano velho. Entende? Então para Deus não existe puxadinho. Para Deus, o que Deus faz na sua vida, querido, não é um puxadinho, não. A vida da minha filha aqui tá mais ou menos, vou puxar aqui, tá, botar um telhadinho, subir uma paredinha. Não, sabe o que Deus faz? Quando Deus quer construir algo novo na sua vida, Ele destrói tudo que tem para trás. Poxa, mas tal coisa, Paulinho, tal área da minha vida era tão boa, será que Deus não poderia ter reaproveitado pelo menos aquela coluna, aquela viga, aquela parede? Não. Não. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de miscelânea, sabe, de ficar misturando as coisas. Não, não é. Quando Deus quer construir algo novo na sua vida, eu já quero aplicar isso aqui para você, porque Deus está construindo algo novo na sua vida, e se você
chegou até aqui, né, no ponto desse vídeo, é porque de alguma forma Deus te trouxe até aqui e Deus tem falado com você. Isso se aplica para você. É por isso que você está nesse ponto. É por isso que você está enfrentando o que está enfrentando, passando o que está passando, porque Deus está tirando todo o entulho. Deus está varrendo toda a sujeira. Deus está tirando tudo que não cabe no seu futuro. Deus está limpando toda a casa, para que então ele venha edificar um novo edifício, um novo prédio, uma nova obra. E sabe qual que é essa nova obra, esse novo edifício, esse novo prédio? A sua nova vida. A sua nova vida. Então, não, Deus não te abandonou, Deus não virou as costas para você, os céus se calaram para mim, as minhas orações têm 20 anos, têm 30 anos. Posso te lembrar de uma coisa? A Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus. E 1000 anos é como um dia. Porque se a sua percepção, né? Aqui está um ponto-chave, porque se a sua percepção for de que, poxa, mas um dia é como 1000 anos, meu Deus, tem quanto tempo? Vai demorar, Senhor, né? Tá demorando já para mim, eu tenho 20 anos nessa luta, eu tenho 20 anos nessa prova. Mas lembre-se de uma coisa, que 1000 anos é como um dia também. Então aquilo que você, de repente, está para você, na sua visão, está demorando, tem, né, décadas já, e Deus pode fazer em um dia. Creia dessa forma. Creia dessa forma. O problema é que quantas vezes, né, a gente prefere acreditar que, poxa, um dia para Deus é como 1000 anos. Meu Deus, então vai levar muito tempo. Mas por que não acreditar, queridos? Por que não crer no Deus que reme o tempo, que pode remir o tempo na sua vida? E a obra que ele demoraria, ou que ele levaria, né? Não demoraria, né? Mas levaria para fazer em 1000 anos, 1000 dias, né? Ele pode fazer em um dia e transformar a sua história de uma vez por todas. Creia nisso. Creia nisso. E aí, talvez a sua vitória já tenha sido liberada. E eu oro para isso. Mas Deus ainda está alinhando alguns pontos, algumas circunstâncias para te entregar. E quando isso acontecer, queridos, quando a sua vitória bater nas suas mãos, isso vai ser bênção, não vai ser maldição. Isso vai abençoar a sua vida, a sua casa e a vida de toda a sua família. Você crê nessa palavra? Você recebe essa palavra? Amém, queridos? Então, se você crê nessa palavra, se você recebe essa palavra, escreve aqui embaixo assim nos comentários: eu tomo posse dessa palavra. Fazendo isso, você está dizendo para sua alma que você não vai desistir, que ela não vai desistir, que você vai continuar crendo, ok? Que o seu milagre já está chegando. Então, é isso. Se você não assistiu o primeiro vídeo que nós fizemos também a respeito, é como se fosse uma série, né? Volta lá, o tema do vídeo é Já Deu, é hora de você ir, ok? Certamente Deus vai ministrar muito ao seu coração também. Tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui para continuar recebendo palavras que vão te levantar, que vão te abençoar, como essa aqui. Toque no sininho e ative todas as notificações para você receber tudo que a gente posta aqui diariamente. A gente sobe vídeos, sobe posts interativos. Lá eu faço perguntas a vocês, questionamentos ali, a gente interage mais proximamente. Deixe seu comentário aqui e envia também esse vídeo aqui para aquele seu amigo, sua amiga, seu parente, titio, titia, até mesmo para o periquito, papagaio e para o cachorro. Envia para eles lá que eles vão ser grandemente abençoados também. Tá bom? Então é isso por hoje. Faço votos aqui de paz e prosperidade sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe. Nos vemos no próximo vídeo.